Olá, família. Vamos a mais um conteúdo, né? Que se chama. O assunto é o seguinte: é, se não tem orixá na Umbanda, por que os do Candomblé migram para a Umbanda? Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, são os umbandistas que estão migrando para o Candomblé, né? Os umbandistas, eles passam para o Candomblé porque o Candomblé é crescimento, a escadinha tem evolução, né? E chama muita atenção pela beleza. Pelo Candomblé é magnífico, né? Só todo mundo já conhece, né? Não precisa nem entrar por dentro disso. Então os do Candomblé, eles não migram para a Umbanda. O que acontece é que muitos do Candomblé eles começou na Umbanda, né? Eles iniciaram sua vida espiritual dentro da Umbanda, né? E um dia, um belo dia, se iniciaram no Candomblé, se iniciaram no santo, dentro do terreiro. Precisaram se iniciar no santo, no orixá, né? Daí tiveram que passar por um terreiro de Candomblé. Mas eles levaram com eles os catiços, levaram as entidades, né? Por serem médios, acabaram levando as entidades. E hoje é comum os terreiros de Candomblé tocar gira de umbanda, de catiço, né? É bem comum. E também, então os candomblecistas, eles visitam os terreiros de umbanda. Então o caminho é ao contrário. Eles visitam o terreiro de umbanda para poder trabalhar com as suas entidades. Porque eles ainda têm Exu, tem Pombagira, tem Baiano, tem Ogum, tem Caboclo. E no Candomblé, às vezes no terreiro de Candomblé que eles vão lá, não tem muito toque de catiço, né? Toque de umbanda, né? Porque é Candomblé. Então eles vão lá visitar o terreiro de umbanda para matar a saudade e dar continuidade a essa firmeza ao desenvolvimento mediúnico, porque eles continuam com a mediunidade. Então eles têm um trânsito do orixá e tem a mediunidade, porque eles começaram na Umbanda. Todos do Candomblé começou na Umbanda, né? Então assim, voltando ao assunto, né? Se não tem orixá na Umbanda. Bom, até tem modo de dizer orixá para se entender melhor do que se trata, do que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando de orixá, né? Então, assim, muitos falam que não tem orixá na Umbanda. Então, isso acabou. Até eu me confundi no começo, me induziu ao erro, né? Porque isso eles falam erroneamente, alguma coisa assim, né? Então, assim, afirmar. Então, quem garante para você que não tem orixá na Umbanda, né? Como que você pode provar isso? Na verdade, o orixá tem o orixá na Umbanda, né? A palavra orixá só para se entender do que nós estamos tratando aqui, né? Então é o seguinte, muitos falam que é falangeiro, mas falangeiro é dono de falange. Então os orixá da Umbanda não é dono de nenhuma falange, não tem falange nenhuma ali. E outros falam que são caboclo, porque em Ançã Abaixo ali, nem eu fui num terreiro aqui perto de casa, na proximidade, e vi uma mãe de santo receber em Ançã, e ela ficava girando. Então dá a impressão que são caboclos, né? Que teve permissão. Mas caboclo é caboclo. Caboclo não precisa se fazer que é orixá. Né? Então não é caboclo e não é falangeiro. Quem são os orixás na Umbanda? Então vou explicar aqui. Vou dar essa boa informação para vocês, né, que estão assistindo. Vocês que estão assistindo o meu canal, acompanhando, vocês vão aprender a Umbanda com o pé no chão, a Umbanda antiga e a Umbanda o jeito certo, né? Não sou sabedor de tudo. Então, qual que é? Vamos lá, então. O orixá na Umbanda, a Umbanda tem orixá e esses orixás são entidades. Olha a palavra certa. São entidades que abaixam na Umbanda. Mas se não são falangeiros, não são caboclos, são entidades independentes. Como nós temos outro exemplo de orixá de guia independente. Né? Qual seria ele? Como assim independente? Seria o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é independente. O Zé Pilintra ele vem na linha dos baianos, mas ele vem também na linha dos marinheiros, e ele veio agora recentemente na linha dos malandros. E ele vem na esquerda como Exu. Então ele é um guia independente, é um espírito independente. O outro seria Martim Pescador, né, que não é marinheiro, é uma entidade encantada, um espírito encantado da Umbanda, Martim Pescador, independente. Outro é João Caveira e Tatá Caveira, porque à esquerda eu ainda não defendo a Guimbanda, que não tem liturgia própria.
mas eu defendo a esquerda, que faz parte da Umbanda. Então a esquerda tem uma hierarquia, né, como se fosse um exército. A primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem dos maiorais. E a terceira ordem ela é governada pelo Exu Calunga, que tem uma lista enorme de Exus, né, que ele manda. Então, que são os soldados rasos, aqueles Exus, mas todos os Exus são poderosos. Então, nessa lista não conta o Zé Pilintra e não conta João Caveira e nem o Tata Caveira, que são os donos do cemitério. Então o João Caveira, que é um espírito, um Exu cogmático, assim pode-se dizer, ele é independente, o Tata Caveira também é independente. Então nós temos aí o Zé Pilintra independente. Então esses orixás da Umbanda, que são entidades que abaixam na Umbanda, eles são espíritos independentes. Mas como que se prova isso? A minha avó foi médium inconsciente, e lá nos anos 50, na cidade de Tapejara, ela recebia Xangô, cantava Xangô é corisco e nasceu na trovoada, trabalha na pedreira, acorda na madrugada. Ou então ela cantava por detrás daquela serra, tem uma linda cachoeira, é de meu pai Xangô, que arrebentou 7 pedreiros. Xangô descia na minha avó, e ele era muito adivinhador, ele adivinhava. Chegou lá uma mulher com um bebê no colo, e daí o Xangô, minha avó chamou, meu avô chamou Xangô na cabeça da minha avó. Xangô veio e falou: essa criança já é de Deus. Então, naquele tempo não tinha posto de saúde, as pessoas não tinham acesso à medicina, era tudo na base da reza para curar. Então, a mãe saiu chorando e daí fez de tudo para tentar curar aquela criança, mas aquele menino veio a falecer. Então Xangô já tinha dizido que essa criança era de Deus. Então ele adivinhava muito. Na cidade de Minas Gerais também tem um Xangô que era muito milagreiro, conta-se até no YouTube aí, que as pessoas iam consultar para se curar lá, que Xangô lá abaixava, era muito milagreiro. E era um Xangô de Umbanda, né? Então isso lá nos anos 50, nos anos 60. Então esses espíritos, o pessoal fala: mas eu gosto muito da Umbanda, mas depois que apareceu o Xum, Xangô, Oxóssi, Yansan, Iemanjá, né, que o pessoal anda incorporando esses orixás, né, entre aspas, na Umbanda, já não gosto mais da Umbanda. Na verdade, esses orixás já se manifestavam lá no comecinho. Não deu tempo de Zélio Moraes falar, né, mas já se manifestava muito, muito forte aqui no estado do Paraná. Então os terreiros aqui trabalham muito com esses orixás, os terreiros de Umbanda, né? Esses orixás, né? Mas eles são entidades, são entidades. Na Umbanda são entidades. Não tem nada a ver com o orixá do Candomblé. Me falaram que eu sou de Xangô com Oxalá, na Umbanda. Aí tá errado, né? Se você incorpora Xangô, ou incorpora Xangô incorpora em você, Yansan incorpora em você, na Umbanda tá certo. Agora você não tem eles como dor na cabeça, porque só aí quando você passar, se iniciar no Candomblé. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O orixá no Candomblé são divindades, são deuses, né? E já na Umbanda, o orixá na Umbanda, a Umbanda tem orixá e são entidades. Eu acho que está bem explicado. Inscreva, deixa o like.